Olá pessoal, tudo bom? Bom, dando sequência aí à nossa matéria, a única novidade é eu de bonezinho, né? Foi feito um procedimento aqui, tá? Então não é possível ficar sem o uso dele. Eu sei que vocês vão estar pensando que é chifre, mas não é chifre, pelo menos foi isso que o médico mencionou quando ele realizou o procedimento aqui. É só por uns dias, como a gente precisa fazer a gravação, vai de boné mesmo, sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá, gente. Dando sequência então aí, nós estávamos analisando o título 11º do Código Penal, que trata lá então dos crimes contra a administração pública. Tá? E o último tópico que nós analisamos, antes de iniciarmos aí os crimes em espécie dentro deste título, verificamos lá a divisão desse título 11º quanto aos seus capítulos, e iniciamos então algumas informações introdutórias a respeito do assunto. E paramos no questionamento sobre os crimes funcionais do capítulo 1, onde, em regra, só o funcionário público pode figurar como sujeito ativo do crime. E aí a pergunta feita, onde nós encerramos a nossa última aula, foi se o particular poderia também praticar crime funcional. E aí mencionamos que é perfeitamente possível, né, o particular praticar um crime funcional, porque o Código Penal, lá no artigo 29, adotou a teoria monista, né? Quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. Também mencionamos que o artigo 30 do Código Penal, quando trata lá das circunstâncias incomunicáveis, o legislador menciona que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo, exceto, quando elementares do crime. O funcionário público é considerado nos crimes do capítulo 1, ele é considerado ali como uma elementar do tipo. Tá? Se ele é uma elementar do tipo, ele acaba se comunicando com o particular. Logo, se o particular em coautoria, tá? Ou em concurso de pessoas, dependendo da situação, podemos ter também uma hipótese de participação. Ele auxilia ou ele realiza núcleos do tipo junto com o funcionário público, conhecendo essa condição do funcionário público, ele também responderá por um crime funcional e não por um crime lá do título 2 do Código Penal, por exemplo. Ok? Mencionamos ainda para vocês que a doutrina considera o funcionário público como intraneus, ou seja, aquele que está dentro da administração pública, e o particular como extraneus, ou seja, fora da administração pública. E paramos aí, foi esse o nosso último comentário, revisãozinha rápida para vocês, para que possamos então dar sequência à nossa matéria aqui, tá? Outra informação importante para vocês é que nesses crimes funcionais que nós vamos começar a analisar, que estão dentro do capítulo 1 do título 11º do Código Penal, vocês vão encontrar dois tipos penais em que o sujeito, portanto, o sujeito ativo, né, mesmo não sendo funcionário público, pode responder por eles. São dois os tipos legais que vocês vão encontrar aí no capítulo 1, tá? Em que o indivíduo não é funcionário público ou ainda não está funcionário público, mas ainda assim o legislador impõe-lhe crime funcional. Tá? Quais são eles? O primeiro deles é o do artigo 316 do Código Penal. É o chamado crime de concussão. Se vocês abrirem o Código Penal, lá no artigo 316, vocês vão verificar lá que o legislador, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, tá? Em breve, chegaremos aí no artigo 316, por enquanto só a título de esclarecimento, de exemplificação. Então nós não vamos tratar agora dos elementos que compõem
o artigo 316, só para vocês terem noção deste questionamento realizado, tá? Se perguntarem para vocês, no capítulo 1, por ser um crime funcional, ou seja, o sujeito ativo precisa estar na condição de funcionário público, há algum crime dentro deste capítulo 1 em que o sujeito ativo não é funcionário público? Vocês vão dizer, sim, é perfeitamente possível. Há dois tipos penais em que isso ocorre. O primeiro deles é o artigo 316 do Código Penal, que define lá ou descreve o crime de concussão. E o legislador diz mais ou menos assim: exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, aí é que vem o detalhe, ó. Ainda que fora da função, não é o que nos interessa aqui, ou antes de assumi-la. Agora vocês observam que o legislador diz: ao crime funcional, ou seja, o crime de concussão, figurando como sujeito ativo, alguém que realiza esse comportamento que eu acabei de mencionar antes de assumir a função. Significa, ainda não é funcionário público. Ok? Então veja, o crime de concussão é possível, mesmo ele sendo crime funcional, ele ser praticado por alguém, portanto, sujeito ativo, que ainda não está funcionário público, ainda não é funcionário público. Que o legislador diz: ao crime, se ele for funcionário público, ou seja, se ele estiver funcionário público, ou se ele estiver funcionário público, ele estiver fora da função, ou então, se ele ainda não assumiu a função. Então, quando ele menciona não assumiu a função, significa ainda não está funcionário público, mas pode ser sujeito ativo do crime de concussão. Pode praticar um crime funcional, mesmo ainda não estando funcionário público, mesmo ainda não sendo funcionário público. Então, exemplo: o indivíduo foi aprovado em concurso público, mas ainda não tomou posse. Então, ele foi lá, o concurso tinha lá 3 ou 4 fases, ele foi submetido a todas as fases e aprovado em todas as fases. Tá? Solicitou a ele, ou vai solicitar a ele ainda, alguns documentos para que só depois agende a data da posse. Só quando ele for empossado no cargo é que ele passa a estar na condição de funcionário público. E o legislador disse, mesmo antes dele ser empossado, ele já pode cometer o crime de concussão. Já é possível ele praticar um crime funcional, ainda que não tenha assumido esta condição de funcionário público. Tranquilo? Cuidado com essa observaçãozinha. Senhor, mas o senhor disse 2, qual é o outro? O outro vem logo na sequência. O outro é o artigo 317 do Código Penal. É a chamada corrupção passiva. Se você for lá no artigo 317, tá, vocês vão verificar que o legislador usa as mesmas expressões, os mesmos elementos. Tá? É óbvio que agora o núcleo do tipo é diverso, no 316 é exigir, no 317 é solicitar ou receber, mas o legislador vai lá no 317, abra o seu código, dá uma verificada no artigo 317, ele diz solicitar ou receber antes de assumir a função. É a mesma situação do 316, tá? Fora da função há o crime ou antes de assumi-la, o mesmo comentário que nós fizemos, mas em razão dela. Portanto, o mesmo comentário que realizamos para o 316 vale agora para o 317. Significa, o crime é funcional, portanto, a corrupção passiva pode ser praticada pelo funcionário público que já está exercendo a função pública, tá? Pode ser praticado se ele estiver funcionário público, mas quando do fato, quando da conduta ele está fora da função pública, ou em férias, ou em licença-prêmio, ou em gozo de licença-saúde, enfim, ele não está exercendo efetivamente. Ou então, uma terceira hipótese, tá? Há o crime de corrupção passiva, ou seja, o crime funcional, mesmo que ele ainda não esteja empossado naquela função. Antes de assumi-la, significa ainda não tomou posse. Portanto, ainda não está funcionário público, ainda não é funcionário público.
e ainda assim ele pode figurar como sujeito ativo do crime de corrupção passiva, tá bom? Então atentem-se a essa observaçãozinha, artigo 316 e 317, ambos, nós vamos falar deles, dos dois mais adiante, ambos estão inseridos no capítulo 1 do título 11º do Código Penal, e o capítulo 1, a doutrina o denomina de crimes funcionais. Por que crimes funcionais? Porque em todos os tipos penais, o funcionário público é o sujeito ativo desse crime. Tá? E aí vem aquele questionamento que nós fizemos. Pode o particular também praticar um crime funcional? Pode, se ele agir em concurso de pessoas, porque funcionário público é elementar do tipo, nós já mencionamos isso anteriormente. Aí vem o segundo questionamento. Tá? Há dentro deste capítulo 1 algum crime em que o sujeito ativo pratica o crime funcional, mesmo não sendo funcionário público? É possível, pelas razões já mencionadas. Artigo 316 e 317 do Código Penal. Concussão ou corrupção passiva. Tranquilo? Observaçãozinha importante, observaçãozinha relevante realizada aí para vocês. Atentem-se a isso, faça observaçõezinhas no caderno, registre isso, analise o 316 e 317, volta lá no artigo 29 e no artigo 30, vocês vão conseguir entender esses questionamentos aí relacionados ou mencionados. Tá bom? Pessoal, outra observação importante para podermos avançar aí daqui a pouquinho a partir do artigo 312 do Código Penal. O Código de Processo Penal, lá nos artigos 513 ao 518, tá? Ele determina que a esses crimes que nós estamos analisando aqui, há um procedimento especial. Há um procedimento especial. Tá? Qual é o procedimento especial? Nesses crimes, pessoal, o Código de Processo Penal exige uma fase denominada fase de defesa preliminar. O que não acontece nos crimes comuns. Nesses crimes, o Código de Processo Penal exige essa fase de defesa preliminar. Entretanto, cuidado, ao analisar o 313 ao 318 do Código de Processo Penal, vocês precisam atentar-se à súmula 330 do STJ. A súmula 330 do STJ, vai até ela, dá uma lidinha, copia a súmula 330, coloca ela aí do lado do caderninho de vocês, para que vocês analisem esses artigos 513 a 518 do CPP em conjunto com a súmula 330 do STJ. Por quê? Porque o STJ sumulou essa questão, tá? Passando então a dispor que essa fase, ou seja, de defesa preliminar para esses crimes funcionais, ela é necessária se não houver inquérito policial prévio embasando a denúncia. Então veja, se houve a instauração de um inquérito, nesse inquérito policial, o funcionário público já teve a oportunidade de apresentar a sua defesa preliminar. Ela serve o inquérito policial como fase de defesa preliminar. E se o Ministério Público, ao ofertar a denúncia, ele se pautou exclusivamente no inquérito policial, o STJ, através da súmula 330, entende que agora é dispensável a defesa preliminar lá do 513 a 518 do Código de Processo Penal. Ok? Então, cuidado com isso. Então, vamos imaginar que o Ministério Público se baseou para ofertar a denúncia só na sindicância, que é um procedimento administrativo, ou em peças de informação que foi levada a ele, ou através de qualquer outro meio. Ele recebeu uma informação por uma notícia de um jornal ou de um telejornal, e com base nesses documentos ele ofertou a denúncia. Caso isso aconteça, ou seja, se houve o recebimento da denúncia sem inquérito policial, por qualquer outro desses meios mencionados,
ou seja, se houve recebimento, não, se houve o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, sem estar pautada num inquérito policial, pode ter sido por sindicância, por qualquer notícia, por requerimentos que foi levado ao conhecimento do Ministério Público, instruído já com alguns elementos de prova, que foi suficiente para ele oferecer a denúncia. Então, o juiz, ao receber essa denúncia, tá? Antes, ao ler, né, essa denúncia, antes do recebimento dela, com base aí no Código de Processo Penal, ele deve, antes do recebimento da denúncia, ele deve notificar o funcionário público para que o funcionário público, no prazo de 15 dias, ofereça a defesa preliminar. Ok? Então isso é importante, tá? Nos crimes funcionais, se a denúncia oferecida pelo Ministério Público já teve como referência um inquérito policial, a súmula 330 do STJ dispensa a fase da defesa preliminar. Se o promotor de justiça ofereceu a denúncia com base em outros dados de informação, que não o inquérito policial, e aí qualquer outro dado de informação, não havendo inquérito policial, agora então o juiz, antes de receber essa denúncia oferecida pelo promotor de justiça, ele deve conceder um prazo de 15 dias para que o funcionário público ofereça essa defesa preliminar. Aí sim, o juiz vai analisar os argumentos, as informações da denúncia, mais os argumentos, as informações da defesa preliminar do funcionário público, e aí então ele vai decidir de forma motivada se ele recebe ou se ele rejeita a denúncia. Tá? Se ele receber a denúncia, aí daí em diante ela segue o rito ordinário. Tranquilo? Cuidado também com esse detalhezinho em relação ao título 11º, capítulo 1, isso é importante. Perfeito? Várias informaçõezinhas aí relevantes para a análise dos artigos que surgirão em breve nos nossos próximos encontros. Anotem-se isso, atentem-se a esses detalhes, que é isso que cai, é isso que pede, tá bom? Outra informação, mais uma, né? E em relação ao princípio da insignificância ou de bagatela, admite-se a aplicação do princípio da insignificância nesses crimes funcionais? É possível aplicar-se o princípio da insignificância? Pessoal, é amplamente dominante nas cortes superiores, STJ, STF, tá? O entendimento no sentido de que não é cabível o princípio da insignificância. Tá? Temos até súmula quanto a isso, a súmula 599 do STJ. Súmula 599 do STJ, não admitindo o princípio da insignificância. E qual é a fundamentação para não se admitir o princípio da insignificância? Porque nesses crimes contra a administração pública, né, que nós estamos analisando, ou que nós vamos começar a analisar, o que o legislador tutela é a moralidade da administração pública. Vocês já viram isso lá no direito administrativo. A moralidade é um dos princípios fundamentais da administração pública e não o valor do bem. Não importa qual o valor do bem. A partir do momento que um funcionário público ou alguém pratica um crime contra a administração pública, o princípio da moralidade está sendo violado. Então não é a questão do valor do bem, se vale 5, se vale 10, se vale 20 reais, se vale 2 mil reais, se vale 5 mil reais. O que se tutela aí é a moralidade da administração pública e não o valor do bem. Tranquilo? É o que predomina. No entanto, e aí é que vem a exceçãozinha, tá? Há julgado do STF, HC 112.388. Dá uma olhadinha, tá? STF HC 112.388. Tá? Nesse julgado, neste HC, o STF reconheceu a insignificância num crime de peculato furto
tá? Artigo 312, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, quando a subtração praticada por um funcionário público se deu ou recaiu sobre um farol de milha de uma bicicleta que estava apreendida. Né? O funcionário público foi lá, tinha uma bicicleta apreendida, tinha um farolzinho de milha nela lá, ele foi lá e retirou o farol de milha e levou para si. Tá? Esse farol de milha foi avaliado em R$13. E aí o STF entendeu como sendo um valor insignificante. Então veja que eu mencionei para vocês, é majoritário, é predominante o entendimento nas cortes superiores, tanto no STJ como no STF, de que não se aplica nos crimes contra a administração pública o princípio da insignificância, porque o que se tutela neste título é a moralidade da administração pública e não o valor do bem. Entretanto, se vocês forem fazer uma pesquisa, vocês vão encontrar alguns julgados, mencionei um aí para vocês, do STF, em que foi reconhecido o princípio da insignificância. Então, não é um entendimento absoluto, ele é predominante. Tá bom? Tranquilo isso? Outra informaçãozinha bem importante. E agora, então, pessoal, nós vamos entrar naquela fase que eu mencionei para vocês. Tá? Feitas essas observações relevantes em relação ao que nos interessa em breve, e aí para a gente não ficar repetindo a mesma coisa em todos os artigos, a gente já faz um apanhado geral aqui nessa fase introdutória do estudo dos crimes contra a administração pública, e aí depois a gente vai comentando cada um dos artigos, e é óbvio, vocês vão se reportando a isso que nós já comentamos aqui, para não ficar repetitivo e cansativo. Mas agora, então, nós vamos entrar naquela fase em que eu já mencionei para vocês. Nós vamos deixar o artigo 312 e a sequência até chegarmos no 326 e nós vamos saltar lá para o artigo 327, que é o último artigo dentro do capítulo 1 do Código Penal, tá? Esse título 11º do Código Penal. Mencionei para vocês que o capítulo 1 é composto de alguns crimes denominados funcionais, ele começa lá no 312, vai até o 326, e aí vocês verificam que o 327 é uma norma não incriminadora, porque o legislador vem ali e define o que é funcionário público para efeitos penais. É isso que nós vamos analisar agora. Ou seja, quem é considerado funcionário público para efeito penal. E na disciplina Direito Administrativo, vocês já viram a definição de funcionário público. Agora aqui, neste título 11º do Código Penal, principalmente no capítulo 1, funcionário público não é só aquele que vocês têm em mente que estudaram no Direito Administrativo. Aquele é funcionário público, é o chamado funcionário público propriamente dito. Tá? Mas o artigo 327 ampliou, e ampliou bastante, o conceito de funcionário público. Tanto é que o legislador é claro lá no 327. Ele diz lá, considera-se funcionário público para efeitos penais. Ele está dizendo, é só para os crimes definidos aqui neste título do Código Penal, principalmente no capítulo 1. Tá? Portanto, é aí que reside a ampliação do conceito de funcionário público. Por isso que nós precisamos primeiro entender o que é funcionário público, então nós vamos ter que ir lá no artigo 327 para depois voltarmos e aí sim a gente passa a analisar do artigo 312 e seguinte, tá? Só para vocês se localizarem aí dentro dessa sequência da matéria que nós estamos colocando para vocês, tá bom? Então vamos entender qual é o conceito ou qual é a amplitude de funcionário público para os efeitos penais que nos interessa aqui, tá bom? Vamos lá? Vamos entender isso? Então vamos lá. Veja, se você fizer uma leitura do artigo 327, vocês vão verificar que, conforme eu já mencionei, o conceito de funcionário público para efeitos penais, ele é extremamente mais amplo do que aquele do direito administrativo. Ele, inclusive, se aproxima daquela definição administrativa que vocês tiveram, certamente lá com o professor Paulo, tá? De agente público.
Né? Na verdade, o 327 aproxima muito o funcionário público, entre aspas, do direito administrativo, do agente público que vocês analisaram também no direito administrativo. Então vamos entender isso aqui. Se você abrir o teu Código Penal e for lá no artigo 327, você vai verificar que o legislador diz lá, considera-se funcionário público, aí ele bota uma vírgulazinha e diz, para os efeitos penais. Isso é importante, tá? É óbvio que ele não pode contrariar o direito administrativo. Então, ele está dizendo, é funcionário público, aquele definido no direito administrativo, mas para os efeitos dos crimes elencados dentro deste título, eu vou inserir outros que também têm relevância tanto quanto aqueles e que precisam estar abrangidos aqui neste título, ok? Então, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente e sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Tá? Olha que interessante, agora ele ampliou, tá? Mesmo que transitoriamente ou ainda que sem remuneração nenhuma. Vai falar, professor, já estou pensando num aqui, né? Então, daqui uns dias teremos eleições municipais, o mesário é funcionário público? É, o mesário é funcionário público, para efeitos penais. Tá? Deixa bem claro isso, tá? Não confunda o 327 com o direito administrativo. Tá? O legislador menciona lá, né? Exercendo cargo, emprego ou função pública. Matéria estritamente administrativa. Então, nós não vamos, de forma nenhuma, entrar no mérito disso aqui. Tá? Vamos passar só para vocês uma noçãozinha muito superficial, para que vocês possam recordar. Tá? Não estamos adentrando em direito administrativo. Então, o que vem a ser, só para entender a diferença de uma coisa para outra, para a gente poder avançar no que nos interessa aqui. O que vem a ser um cargo, né, indicado pelo legislador aí no artigo 327. Tá? Aí você vai lá na lei 8.112/90, né, no artigo 3º, parágrafo único desta lei, você vai encontrar lá, com todos os detalhes, a definição de cargo público. Tá? Mas, resumidamente, o cargo nada mais é do que aquele criado por lei, com denominação própria, em número certo e pago pelo Estado para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Isso é um cargo. Tá? Então, por exemplo, presidente da República é um cargo, prefeitos, cargo, vereadores, cargo, juiz de direito, cargo, delegado de polícia, cargo, oficiais de justiça, cargo, escreventes, cargo, investigador de polícia, cargo, e por aí afora. Ok? Só para vocês terem uma noção disso. Tá? É óbvio que muito superficial, aí o direito administrativo complementa isso aí para vocês. E o que vem a ser o emprego? O emprego, inserido aí no artigo 327, refere-se àquele servidor contratado em regime especial ou CLT, que é o mais comum, para um serviço temporário, para a administração pública, é óbvio. Né? Não é aquele indivíduo contratado para trabalhar na sua casa. É para a administração. O que nós estamos falando aqui é dentro do contexto administração pública. Tá? Então, o emprego público refere-se àquele servidor contratado em regime especial, na maioria das vezes em regime de CLT, para um serviço temporário. Tá? Então, a diarista, a mensalista, são considerados, e outros aí que vocês possam ter em mente, são considerados funcionários públicos porque exercem um emprego público. Perfeito? Olha como que já vai ampliando aí o alcance de funcionário público para efeitos penais pelo artigo 327. Então, o legislador menciona cargo, emprego ou função pública. E o que vem a ser, então, a função pública? Aí a função pública é conjunto, né? É um conjunto de atribuições, né, que a administração pública confere a outras categorias que não correspondem a cargo ou emprego público, né? Mas são objetos de serviços prestados pelo servidor público. Né? Então, aí entra os jurados, que nós comentamos agora há pouco, entra aí os mesários em eleições,
Inclusive pode ingressar aí os estagiários da magistratura, do Ministério Público, são todos exercendo aí função pública, ainda que por um período determinado, com ou sem remuneração. Ok? Ah, eu estou fazendo estágio então lá na magistratura, estou fazendo estágio lá no Ministério Público. Estou funcionário público nessas condições? Está funcionário público. Veja, aí na nossa Unifunec, aqueles alunos que atuam trabalhando aí na instituição de ensino, funcionário público. Enquanto lá estão, funcionário público. Ah, eu recebi uma bolsa, um desconto e eu vou prestar serviços aqui na FUNEC durante um determinado período. Funcionário público. Para efeitos penais, funcionário público. Logo, aquele aluno que está trabalhando lá na FUNEC, recebendo um desconto na mensalidade ou uma bolsa total ou integral, se ele apanhar um objeto da instituição pública e levá-lo para si, ele não comete furto, ele não comete apropriação indébita, ele comete peculato. Ok? Tranquilo? Ah, estou estagiando lá no Ministério Público. Se você sair da repartição pública levando algum objeto pertencente à administração pública, você não está cometendo furto, você está cometendo peculato. Tá? O conceito de funcionário público é muito mais amplo do que aquele do direito administrativo. Por isso que nós precisávamos reportar ao 327. E ele avança. Tá? Observaçãozinha, vocês precisam tomar cuidado. Não confundam cargo, emprego ou função pública para efeitos penais, de forma transitória ou até sem remuneração, definido no artigo 327, tá? E aí é funcionário público. Então você tem ideia de que funcionário público, eu sempre tive a ideia de que funcionário público é aquele que é submetido a um concurso de provas e títulos, né? Passa por várias fases e uma vez aprovado, sendo submetido lá aos exames médicos e etc., apresenta a documentação, toma posse e a partir daí ele começa a desempenhar uma atividade pública. Decorrido um determinado período, ele passa a ser estável, efetivo. Aí, para ele ser desligado do serviço público, ele ser submetido a uma série de procedimentos administrativos, com direito à ampla defesa, contraditório e etc. Isso é o que vocês aprenderam lá no direito administrativo. Aqui no direito penal, ele é muito mais amplo que isso e nós vamos ainda aprofundar um pouco mais. Não confundam esse funcionário público do artigo 327 do Código Penal para efeitos penais com aquela pessoa que exerce um munus público. O munus público é totalmente diferente, tá? Portanto, veja, no setor público o interesse é público. Aquele que exerce munus público, o interesse é privado. Prevalece o interesse privado sobre o interesse público. Portanto, o munus público não te leva à condição de funcionário público, nem para efeitos penais. É o exemplo do curador em relação ao curatelado, do tutor em relação ao tutelado, do leiloeiro judicial, do inventariante judicial. Essas pessoas exercem munus público e não são considerados funcionários públicos. Se perguntarem por que não são considerados funcionários públicos, porque nessa condição, tá, de curador, tutor, leiloeiro, inventariante e etc., tá, prevalece o interesse privado em relação ao interesse público. Portanto, não entra na categoria de funcionário público para efeitos penais. Tranquilo? Sem problema? Estão acompanhando até aqui? Avançando mais um pouquinho. No parágrafo 1º, o legislador trata do chamado funcionário público por equiparação. Agora são aquelas situações que aparenta ser privada, mas que o legislador a equiparou, trouxe para dentro do funcionalismo público. Portanto, funcionário público por equiparação
estão aí elencados no parágrafo 1º. Significa, para efeitos penais, são funcionários públicos do mesmo jeito. Não muda absolutamente nada em relação a isso. Ok? Vamos analisar essa situação? É um pouquinho mais extensa. Tá? Parágrafo 1º do artigo 327, o legislador vai lá e menciona que é equiparado ao funcionário público qualquer pessoa que exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Em entidade paraestatal. Significa aquela que atua paralelamente ao Estado. Portanto, acaba desempenhando atividades fins do Estado. Ok? São atividades que são de interesse estatal. Por isso que o legislador equiparou esses indivíduos que trabalham nessas paraestatais, que exercem cargo, emprego ou função nessas entidades paraestatais, ao funcionário público para efeitos penais. Só isso? Não, o legislador foi além. Ele diz, também é considerado funcionário público para efeitos penais aquele indivíduo que violar qualquer um desses tipos legais que nós vamos iniciar daqui a pouquinho, tá? E que trabalha em empresa prestadora de serviço contratado ou conveniado para a execução de atividade típica da administração pública. Ele está dizendo aqui, em resumo, que aquele indivíduo que trabalha numa empresa privada, mas esta empresa privada está contratada ou conveniada com a administração pública para exercer, para executar atividade típica da administração pública. Aquele funcionário dessa empresa privada, contratado lá pela empresa privada no regime da CLT, ele é considerado funcionário público para os efeitos penais, de acordo com o artigo 327, parágrafo único. Verifica como está ampliando o rol aí de funcionários públicos. Agora nós temos uma quantidade muito grande. Então, o que vem a ser, então, a entidade paraestatal? De novo, nos reportando de forma muito simples, muito resumidinha, a matéria administrativa, só para entender o que nos interessa aqui no direito penal. O que vem a ser uma entidade paraestatal? Resumidamente, entidade paraestatal é uma pessoa jurídica de direito privado, criada por lei, tá? De patrimônio público ou misto, tá? Com a finalidade de concretização de atividades, obras e serviços de interesse, olha aí, de interesse social, sob disciplina e controle do Estado. Certamente é muito semelhante a este conceito que vocês viram lá em direito administrativo do que é uma entidade paraestatal. Tá? Então veja, com a lei 9.983 de 2000, né, ampliou-se o conceito de entidade paraestatal. Né? Considerando funcionário público por equiparação, aqueles indivíduos que exercem suas atividades, por exemplo, numa autarquia. Tá? Numa autarquia. O que significa autarquia? Auto próprio. Arquia, comando, direção, governo. Portanto, a autarquia nada mais é do que uma pessoa jurídica de direito público, também criada por lei, né, com capacidade de autoadministração para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante o controle administrativo exercido nos limites legais. Isso é uma autarquia. Então, exemplo aí de autarquia, nós temos vários, vou mencionar alguns. O IAA, Instituto do Álcool e Açúcar, é uma autarquia. O IANSP é uma autarquia. O IPESP é uma autarquia. O INSS é uma autarquia. A USP é uma autarquia. Portanto, as pessoas que trabalham nestas entidades autárquicas, se praticarem qualquer das condutas descritas nos artigos que nós vamos analisar em breve, responderão pelos crimes contra a administração pública. São considerados funcionários públicos para efeitos
penais. Ok? Professor, então o senhor está me falando que um professor da USP, se apanhar um objeto lá da sala dos professores e ele levar embora, ele comete o crime de peculato? Sim, é o crime de peculato. Está lá inserido no parágrafo 1º do artigo 327. Para efeito penal, funcionário público. Tá? Também é considerado como sendo uma ramificação aí da entidade paraestatal as empresas públicas. A sociedade de economia mista, mas vamos analisar a empresa pública. Empresa pública, se você for verificar lá, tá, resumidamente, é pessoa jurídica de direito privado. Tá? Mas ela também é criada por lei e ela fica sujeita ao controle do Estado, ao controle estatal, né? Para o desempenho de atividades de natureza econômica. Tá? Exemplo de empresas públicas, vocês conhecem muito bem, Caixa Econômica, uma empresa pública. Os funcionários da Caixa Econômica, então, para efeito penal, funcionário público, sim. Os Correios, empresa pública, os Correios. Tá? Portanto, os funcionários dos Correios são da mesma forma para efeitos penais, funcionários públicos. Olha como foi ampliando a coisa. Tá? Sociedade de economia mista. Tá? Sociedade de economia mista, ela difere da empresa pública apenas quanto à forma de organização. Né? A empresa pública se dá por SA, Sociedade Anônima. Tá? E a sociedade de economia mista, sob qualquer das formas admitidas em direito. Tá? Então veja, ela difere da empresa pública apenas quanto à forma de organização e quanto à composição do capital. Tá? A empresa pública, o capital é público e privado. Sociedade de economia mista, o capital é só público. Há exemplos de sociedade de economia mista. A Embratel, a Petrobras, o Banco do Brasil, tá? São consideradas aí sociedades de economia mista. Logo, os funcionários dessas empresas, Embratel, Petrobras, Banco do Brasil e outras, tá? Para efeito penal, são considerados funcionários públicos. Pode não ser para efeitos administrativos, mas para efeito penal, sim. Ok? E por fim, as fundações instituídas aí pelo poder público. As fundações, se instituídas pelo poder público, né, com patrimônio total ou parcialmente público, dotada de personalidade jurídica e destinada por lei ao desempenho de atividades do Estado na ordem social. Olha de novo a ordem social. Com capacidade de autoadministração e mediante controle da administração pública. Nós temos um exemplo claro de fundação que é a nossa própria instituição de ensino. Né? A Unifunec é uma fundação instituída pelo poder público. Ela foi instituída pela prefeitura municipal. Tá? E ela tem patrimônio público. E ela está em vigência aí para atendimento de uma ordem social. Ela tem capacidade de autoadministração, ela se autoadministra, mas ela está sempre sob o controle da prefeitura. Quem que indica o presidente da instituição? Há uma série de... Mas quando bate o martelo final lá, quem é? Portanto, fundação. Todos que atuam na fundação, instituída pelo poder público, é sujeito ativo dos crimes contra a administração pública inseridos aí no artigo 327 do Código Penal. Então, além da nossa Unifunec, nós temos também a Fundação Padre Anchieta, muito conhecida, tá? É uma fundação pública. A FUNAI é uma fundação pública e outras que vocês vão encontrar por aí. Tranquilo, entendido? Ótimo. Beleza, maravilha. Vamos dar uma paradinha aqui, para não ficar muito extenso. Tá? A gente ainda segue falando da segunda parte do parágrafo 1º, tá? Que também nos interessa. Vamos falar das concessionárias ou permissionárias de serviço público. Até o próximo.